É um prazer estar de novo com vocês, prezados amigos, amados irmãos. Queremos dedicar uma saudação especial aos nossos queridos irmãos da nossa igreja e, sem dúvida, essa saudação é para todos que nos escutam. Mas então, um abraço eletrônico em nome do Senhor Jesus. Se os irmãos virem esse abraço por aí, agarram-se a ele. Desejamos, sem dúvida nenhuma, como pastor, como vosso assistente, vosso companheiro de viagem, então desejamos o melhor nestes dias meio atribulados ou atribulados mesmo. Não é igual para todos. Diga-se de passagem que é, sem dúvida, um prazer estar conosco. Nós vamos nos habituando um pouco mais ao sistema e então desejamos que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente, tanto a vocês que estão ouvindo, como a mim que estarei continuando a falar. Neste momento, se não acham que é uma coisa fora de normal e por demais, eu pedia que ficassem de pé enquanto nós fazemos uma breve oração ao Senhor nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Te agradecemos por mais uma vez estarmos realizando este serviço assim, desta forma, Senhor. Pedimos uma bênção especial para os nossos queridos irmãos que tantas vezes nos reunimos em Teu nome, mas agora, Senhor, estamos separados, mas não em espírito. Senhor, uma bênção especial para cada um dos nossos queridos amigos ou outros irmãos. O Senhor sabe, Senhor, derrama uma bênção maravilhosa, Senhor. Uma bênção que dela nos advenha a maior abastança, meu Senhor. Pois nós oramos a Ti no nome santo e santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem amém. Hoje, como sabemos, estamos na Semana Santa, ou assim chamada. Então vamos falar hoje e agora sobre a vitória de Jesus sobre a morte. Repetindo. A vitória de Jesus sobre a morte. Fica claro que Jesus ressuscitou. É bom saber isso. Jesus está vivo. Vamos falar da sua morte, mas em termos de celebração. Jesus morreu há quase 2000 anos, mas nós estamos celebrando isso e fazendo-nos lembrar. O Senhor recomendou isso uma certa ocasião. Mas então, a vitória de Jesus sobre a morte é o nosso tema para esses escassos minutos. Por que não falar de suas bênçãos? Poderia alguém dizer. João, por que não falas acerca das bênçãos que o Senhor nos dá? Falar de um assunto tão antigo? Não. Ouçam-me, a morte de Jesus é a única fonte de vida, que dá vida e vida com abundância, vida eterna, João 10:10. E todas as bênçãos vêm através do que Jesus fez na cruz e sua ressurreição. Por isso, não se farte de ouvir acerca da morte expiatória do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Isso aconteceu para que o Senhor nos perdoasse, salvasse a nossa alma e também para a nossa justificação. Temos razão de falar no assunto. E com esta salvação vêm todas as bênçãos, as presentes e as futuras. Vamos fazer uma breve leitura na Sagrada Escritura para depois delinearmos alguma coisa. São João capítulo 12 e no verso do número 20, depois fazemos um pequeno comentário depois de nossa leitura. Diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, um discípulo de Jesus, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus.
Parece-nos que é a primeira vez que nós encontramos isso na palavra do Senhor, um pedido assim, com tanta especialidade. Pedia um, pediu ao outro, os dois pediram a Jesus. Possivelmente esses gregos eram mais do que parece à primeira vista, mas nós não vamos usar muito tempo com isso. O verso 23 continua dizendo, Jesus respondeu. Observem bem o tipo de pergunta e o tipo de resposta correspondente. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, continuará ele só. Mas, se o grão morrer, dará muito fruto. Maravilhoso. Verso 25. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que aborrece a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouviu a voz e disse que tinha sido um trovão. Outros disseram que um anjo tinha falado. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Deste mundo. Chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus disse isto para indicar o tipo de morte que haverá de sofrer, que havia de sofrer. Até aqui a Sagrada Escritura. Como falei há momentos, estaremos dando um breve comentário acerca de todo este assunto que é tão profundo e longo, mas vamos fazer o possível por fazer o nosso melhor. Esta palavra tem duas aplicações. A primeira, os que querem servir ao Senhor devem de morrer para si próprios como o grão de trigo e seguir e servir ao Senhor para estar onde Jesus está, onde Jesus estiver. Não vamos progredir mais nesta aplicação. Vamos à segunda aplicação. Na segunda aplicação nós vemos o grão de trigo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele começou a falar nisso, ele disse, fiquei perturbado. As horas estavam chegando. A hora de ir ao Calvário, a hora de ser pregado na cruz. Jesus como sendo Deus, mas não mostrando essa particularidade, ele estava já sentindo tudo isso, perturbado. E se ele, o grão de trigo é Jesus, e se ele não morresse, não teria havido fruto. Presta atenção no simbolismo destas palavras. Mas como morreu, ainda dá fruto e continua dando fruto. Que fruto é este? Que tipo de fruto é este que a morte do Senhor Jesus causou? A salvação da nossa alma, a salvação do mundo que crê, a salvação em Jesus,
não é coletiva, por isso é disso a salvação daquele que crê. Repetindo, a salvação em Jesus não é coletiva, é individual. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que passar e pegar no seu bilhete, por assim dizer. Muito bem. A morte de Jesus não é luto e tristeza. É verdade que foi um grande sofrimento, o maior calculável. É uma vitória retumbante, porque Jesus venceu a morte. Quer dizer comigo? Jesus venceu a morte. Ártula. O que é que estão dizendo? Jesus venceu a morte? Como é que Jesus venceu e morreu? Como é que venceu a morte e morreu? Não faz sentido. Não é a primeira coisa na Bíblia que não faça sentido, mas é verdade. Sim, Senhor. Jesus venceu a morte morrendo. Incrível. Porque Jesus ressuscitou. Está vivo para nunca mais morrer. Isto foi uma tapa na cara da morte. Ela esperava tudo, menos isso. Ficou descansada a morte quando viu Jesus inclinar a sua cabeça. Entregou o seu espírito ao Pai, que inclinou a cabeça e morreu. Ela, a morte, pensava que estava tudo resolvido. Não. O Senhor é bem mais forte do que a morte. Vamos ver. Poucos dias antes, Jesus tinha ressuscitado um homem chamado Lázaro. Creio que todos conhecem essa história. Mas Lázaro tornou a morrer. Esse Lázaro é o tal irmão de Marta e Maria. Lázaro, essas pessoas a quem o Senhor Jesus, alguns estão passando na nossa mente, não temos tempo para anunciar isso, mas o Senhor ressuscitou outras vidas. Mas todas elas morreram. Jesus não vai morrer mais. Jesus morreu uma vez e ressuscitou para nunca mais morrer. Glória a Deus nas alturas. Muito bem. Jesus morreu, mas não morre mais. Com tudo isso, em nossa mente, em nosso coração, nasce uma pergunta. O que é a morte? É uma coisa? A morte é uma pessoa? Estou perguntando. O que é que pensam? Pensem comigo. Ou é um ser? Nós lemos na Sagrada Escritura de que nos céus, à volta do trono de Deus, há 4 seres viventes. Isto é, parece que não há nome para esses seres viventes, porque não é um anjo, não é um arcanjo, não é um querubim, não é um serafim, não é um homem, nada disso. É um ser vivente. Ok, com isso em mente, imaginando o que não vemos, o que não podemos ver, vamos agora ver uma coisa muito interessante. A morte, o termo morte, é usado de 2 formas, de 2 maneiras. É usado para 2 coisas, é usado para 2 ocasiões. E por isso não nos ajuda muito, talvez por falta de palavras. 2 coisas ficaram com isso. Por exemplo, essa palavra é usada para quando morre alguém, nós dizemos, por ocasião da morte de fulano assim, por ocasião da morte. Nós aplicamos a morte quando morre uma pessoa. Chamamos esse acontecimento de morte. Bom, mas não é nesse sentido que eu prefiro falar. Estou usando isso apenas como um exemplo. Eu vou usar agora na segunda vez, ou na segunda parte que nós usamos a palavra morte.
ela aparece como sendo um ser. A morte aparece como sendo alguém, embora não seja ninguém. É um ser intrigante. Morte é um ser existente. É o melhor que eu posso arranjar para vocês, amados irmãos, amigos. Não vivente, não é um ser vivente como nós sabemos, está escrito que existe no céu e que há no céu, mas é um ser existente, alguma coisa que existe. Está escrito que, exatamente, acerca disso, está escrito que a morte tem algum poder, ela reinou durante um certo tempo. Seria tão bom desenvolver essa parte aqui. A morte reinou desde Adão até Moisés, porque não havia lei, etc, etc. Mas a morte aparentemente tinha algum poder. Mas Jesus quebrou o ferrão, o aguilhão da morte. A morte não tem mais poder. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Quebrou o ferrão. Nós aprendemos, não sei quando, creio quando era criança, de que quando uma abelha dá uma ferrada, a abelha morre. O ferrão arrebenta com o interiorzinho da abelha e ela acaba por morrer. Dizem que em minutos. Aconteceu o mesmo à morte, mas foi uma surpresa para ela. Quando ela meteu o ferrão da morte no Senhor Jesus, como profetizado lá em Gênesis, que a serpente devia esmagar a serpente devia ter a cabeça esmagada com o calcanhar do Senhor Jesus, e este lhe feriria o calcanhar. Isso está dizendo que a morte, na realidade, feriu o Senhor Jesus, levando-o à cruz. Mas Jesus venceu a morte. Diga comigo, Jesus venceu a morte. A morte não é um ser vivente, é um ser existente. Porque, antes de me esqueça, deixe-me dizer, o Senhor já desfez a morte, já derrotou a morte. Mas o Senhor não trabalha como nós. O apóstolo Pedro escreveu que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jesus, na cruz do Calvário, decretou a sentença da morte, que ela não tem mais poder, mas isso ainda não está bem em vigor. Não chegou ainda o momento. A razão por que vos digo que a morte é mais do que parece à vista é porque está escrito que no julgamento final o diabo, a besta, o falso profeta e a morte serão postos em um lago de fogo ardendo com enxofre, mais ou menos assim. O lago de fogo, a morte, é uma coisa que existe e não só um acontecimento. Dirá alguém que está me escutando, pode dizer assim, meu amigo, o senhor pregador, eu não preciso saber nada disso. Qual é a conveniência que me traz saber de que Jesus derrotou a morte e que a morte vá para o lago de fogo e tudo isso? Isso é tudo cantigas. Bom, alguém pode considerar isso como cantiga, o que quiser dizer, mas na realidade isto não põe pão em cima da minha mesa. Isso não põe pão em cima da tua mesa, mas é por isso que somos salvos, é porque o Senhor Jesus venceu a morte. Nós somos salvos porque Jesus venceu a morte e venceu de uma vez por todas. Querendo dizer que a morte não tem poder em Jesus. Consequentemente, não tem poder em quem está em Jesus. Isso é maravilhoso. A vitória de Jesus é para nós. O que Jesus sofreu foi por causa de nós.
Jesus não tinha necessidade nenhuma de vir do seu palácio de cristal para ter uma vitória com a morte, com Satanás, fosse lá com quem fosse. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Deus, Ele é o primeiro Criador e o segundo Criador. Criador de tudo que há, materialmente falando, e da vida eterna. Ele é o Criador da vida eterna para a alma humana. Não tinha necessidade nenhuma. O que Jesus sofreu tudo. Já que estamos falando nos sofrimentos do Senhor Jesus, Ele sofreu tudo por ti e por mim, para nos dar uma oportunidade de nós sermos salvos, termos vida eterna e depois de tudo isso, irmos gozar com o Senhor na eternidade. Sim, Jesus deu sua vida, mas ressuscitou. Glória a Deus. Neste tempo agora, nestes dias, mais do que nunca, que está acontecendo o que está acontecendo e que nós estamos falando em glorificar a Deus e agradecer a Deus por nossa salvação, glorifique a Deus e Ele te abençoará ricamente. Essa é mais uma coisa que Ele quer dizer. Pela graça de Deus nós somos salvos e isso não vem de vós, isso não vem da gente, é um dom de Deus. Então, nestes dias, nesses tempos, neste momento agora mesmo, pensa acerca disso. Pensa no que o Senhor Jesus fez e ainda faz por ti. Porque essa graça, essa dispensação da graça não vai estar aberta para sempre. Só Deus sabe quando vai fechar. Deus ama o pecador. Deus quer salvar o mais possível de pecadores, mas é necessário que o pecador venha a Jesus. Eu não me canso de dizer isso, porque uma oportunidade perdida aqui é uma eternidade perdida. Por isso, queridos irmãos, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E termino com essas palavras: busca o Senhor, ama o seu amigo. Uma coisa eu lhe quero aconselhar ainda mais, é o seguinte, é isso assim. Olhe por si, olhe por sua família, olhe pelo seu lar. Viva em paz com Deus. Estamos vivendo os últimos dias. Eu não estou pondo medo a ninguém. Faça as pazes. Viva em paz consigo e com os seus. E dá glórias e honras a Deus, porque Ele te ama. E com isso terminamos as nossas palavras. Tenha uma Páscoa feliz. Gostava de nos despedirmos em oração. Te louvamos, Senhor Deus, pela graça, pela oportunidade de proclamar a Tua palavra e a vitória que o Senhor Jesus Cristo tem sobre a morte. Senhor, abençoa cada vida que nos escuta, Senhor, cada lar, abençoa cada um. No nome santo de Jesus, nós pedimos e agradecemos e todos dizem amém. Até a próxima, se Deus quiser. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra.